Jeremias capítulo 18, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 5. Está escrito assim, todos acharam? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Deus, ele está fazendo uma ilustração ao profeta Jeremias. Deus está usando uma fábrica de vasos de barro, onde havia um oleiro fabricando vasos. Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, desce à olaria, vá à casa do oleiro que eu vou te mostrar uma coisa. E aí o Jeremias desce, e aí ele observa aquele homem trabalhando com aquele barro, né? E aí depois de tratar aquele barro, ele coloca o barro numa roda e começa a esculpir, a moldar, a dar forma à sua obra de arte. De repente aquele vaso quebrou. E ao invés daqueles cacos serem jogados fora, o oleiro, ele vai restaurá-lo, ele vai retrabalhá-lo, ele vai recuperar aquele vaso quebrado. E aí Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, está vendo? Você viu o que aconteceu? Era um trabalho perdido, era algo que deveria ser jogado fora. E assim como o meu povo está perdido, assim como o meu povo está entregue à idolatria, ao pecado, ao invés de destruí-los, eu quero restaurá-los. Eu quero fazer de novo. Eu quero reconstruir. A ideia de Deus através da vida de Jeremias era evitar a destruição subsequente. Porque essas coisas acontecem antes do cativeiro babilônico. Então Deus queria, de fato, evitar uma destruição. E vai mostrar isso ao profeta Jeremias. Curva sua cabeça, feche os olhos por um instante. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai. Nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui na tua casa porque nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Queremos ouvir a tua palavra e oramos para que o teu Espírito Santo fale através dessa mensagem, não somente aos nossos irmãos aqui presentes, mas também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Pai. Que onde esta palavra chegar, que vasos quebrados sejam restaurados. Onde essa palavra chegar, meu Deus, que o Senhor faça uma excelente obra na vida daquele que se submete à tua vontade, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar. Jeremias, ele foi um profeta levantado por Deus, e recebeu do Senhor a missão de levar uma mensagem à nação de Israel, num período em que eles estavam perdidos na idolatria, no adultério e na apostasia. O povo estava sendo vítima da negligência dos profetas, e do sacerdócio corrompido que havia em Judá, em Israel, naquela época.
a origem dessa prostituição espiritual, a origem dessa fé mística que a nação estava vivendo, era exatamente as más intenções de profetas que falavam falsamente e dos sacerdotes que faziam vista grossa em relação aos pecados do povo. Volte aqui para o capítulo de número 5, Jeremias capítulo 5, e veja isso. Deus vê o que está acontecendo na terra como algo espantoso, assustador, terrível. E que coisa espantosa era essa? Olha o verso de número 30, Jeremias capítulo 5, versículo 30, está escrito assim, ó: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Presta atenção, o que seria para Deus, que conhece todas as coisas, algo horrível, espantoso? Uma coisa espantosa, horrenda, está acontecendo na terra. O que? Verso 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Que fareis no fim disso? Olha que coisa terrível. Os profetas profetizavam falsamente. Como assim? Eles faziam promessas em nome de Deus. Eles diziam que Deus iria fazer coisa que Deus não havia dito. Os sacerdotes, que eram os homens que trabalhavam no templo, que deveriam ter o cuidado de lecionar, eles faziam vista grossa, e enquanto o povo se atolava no pecado. Então, como se não bastasse a falsidade, e só para você entender o que é profetizar falsamente, é você plantar no coração de alguém, em nome de Deus, aquilo que não foi Deus que falou. Como assim? Deus vai te dar a vitória, Deus vai te honrar, Deus vai te fazer prosperar, esse vai ser o ano da colheita, o ano do milagre, os 7 segredos para você conquistar tudo o que deseja. A pessoa gosta de ouvir isso, porque o tal profeta usa o nome de Deus para plantar no coração do povo tal expectativa. Mas isso não vem de Deus, vem do engano do coração do homem. E os sacerdotes que deveriam repreender a nação que estava se desviando, eles concordavam com os profetas, e o pior, o povo gostava, porque é o que o texto diz. E o meu povo assim o deseja. Então, enquanto eles profetizavam falsamente em nome de Deus, enquanto os sacerdotes negligenciavam o seu ofício, o povo estava lá. O povo gostava. O povo se alegrava. Olha o que está escrito no capítulo de número 14 do profeta Jeremias. E entenda, sempre quando Deus levantava um profeta, e eu tenho dito isso em boa parte das pregações, a missão deste profeta era exatamente confrontar os maus hábitos da nação. Eles falavam em nome de Deus, querendo persuadir o povo a voltar à palavra de Deus. Então, quando Deus levantava um profeta, e você vai se lembrar muito bem de 1 Reis capítulo 18, quando Elias vai adiante de Acabe dizer, não vai chover, e a consequência de não haver chuva, qual era? Fome, caos. Então, esses profetas que profetizavam falsamente em nome de Deus, eles não alertavam o povo acerca das maldades das suas obras. Eu pedi para você abrir em Jeremias capítulo 14, olha o que está escrito no versículo de número 14. E disse-me o Senhor,
os profetas profetizam falsamente, em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e engano do seu coração são o que eles vos profetizam. E normalmente é assim que acontece. Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma revelação, e Deus falou comigo: quem crê em mim, quem crê no que eu falar, vai prosperar. Pega esse envelope, R$1.000, e você vai ver o seu cativeiro virando. Você vai ver a libertação na sua casa. Você vai ver as portas se abrindo. Usam-se o nome de Deus para prometer aquilo que não foi Deus que prometeu. E o resultado disso qual é? Um povo ansioso para viver o cumprimento de uma expectativa que foi gerada pelo profeta que profetiza falsamente. E o resultado é um povo doente. O resultado é um povo frustrado, um povo decepcionado com Deus. Porque eles dizem: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou que vai me honrar, Deus falou que vai me colocar por cima, Deus falou que a vitória já é minha. Mas não foi Deus que falou. Falaram em nome dele, prometeram em nome dele. Olha o que está escrito no versículo de número 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada, nem a fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. Então os profetas diziam: olha, não vai haver fome não, não vai haver juízo de Deus não, não vai haver espada, vai ter vitória, vai ter bênção, vai ter milagre, vai ter isso, vai ter unção, o óleo que foi consagrado no monte não sei das quantas. E o povo gosta disso. O problema é que isso não produz conversão. Isso não gera arrependimento. Isso não transforma caráter. E por causa dos profetas que falavam falsamente, por causa da negligência dos sacerdotes, o povo foi se distanciando de Deus. O povo foi virando as costas para o Senhor. Foi se entregando à vaidade. Se corromperam, adulteraram espiritualmente. Se entregaram à idolatria. Viveram um período de apostasia. Então Deus vai chamar o profeta Jeremias e vai dizer para ele: ô Jeremias, vai ali na casa do oleiro, volta lá para o capítulo de número 18. Jeremias capítulo de número 18. E versículo de número 1. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus queria mostrar algo a Jeremias. Deus queria transmitir uma mensagem a Jeremias que seria uma parábola acerca daquilo que o povo vivia. Então, vá à casa do oleiro, vá à fábrica de vasos de barro. E o oleiro, ele era um profissional muito conhecido, principalmente naquela época, que ele dava forma, ele fazia uma escultura, normalmente vasos, usando como matéria-prima um material que não tem valor, que qualquer um teria o prazer de pisar. O oleiro normalmente, ele habitava em regiões úmidas, próximos a açudes, pântanos, rios, porque ele ia até o lamaçal, e ele então pegava aquela porção do barro,
E a primeira etapa daquele processo era tratar o barro. Porque ao pegar daquele material úmido, do açude, do pântano, aquele material estava cheio de impurezas, de sujeiras. Então ele tinha que tirar os pedaços de pedra, de folhas, de galhos, e ele tratava aquele barro, fazia uma purificação, e ele massageava, ele apertava o barro. Durante aquele processo, às vezes, o barro endurecia, então ele adicionava água para que o barro ficasse flexível, para que o barro ficasse mais maleável. E depois de ter tirado todas as impurezas, porque imagine no final de uma obra um pedaço de pedra aparecer, de galho ou de sujeira. Então fazia parte do trabalho do oleiro purificar o barro, limpar o barro, tirar as imundícias, as impurezas do barro, adicionando água, apertando para que ele se tornasse flexível, maleável, e depois disso ele colocava o barro numa roda, que normalmente, segundo estudiosos, era acionada com uma pedaleira. E quando ele acionava aquela roda, ela começava a girar. Enquanto ela girava, o oleiro com as mãos, ele ia moldando aquele barro, dando uma forma àquele vaso, adicionando água, para que ele ficasse mais maleável, moldável, flexível. E Deus quer que Jeremias veja esse processo acontecer. E depois que aquele vaso de barro ganha a sua forma, então ele vai para a última etapa, que é quando ele é colocado no forno, para que ele secasse e enfim ficasse pronto. Só que Deus fez Jeremias perceber que enquanto o oleiro fazia aquele trabalho, depois de ter purificado o barro, depois de ter tirado as sujeiras, depois de ter colocado ele na roda, Deus faz questão que o Jeremias visse que aquele vaso quebrou na mão do oleiro. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 3. Vamos ler o 3, diz assim: e desce a casa do oleiro, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então a roda girava e o oleiro moldava, trabalhava, adicionava água. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-o a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, quando aquele oleiro estava para concluir aquela obra, quando ele estava prestes a tirá-lo daquela roda, o vaso quebrou, o vaso rachou. Provavelmente algum imprevisto aconteceu naquele processo, que fez com que aquele trabalho aparentemente fosse perdido. E como havia muito barro, como havia muita matéria-prima, ele poderia muito bem começar uma outra obra, partindo de uma outra porção do barro. Mas ao invés disso, ele vai pegar aqueles cacos, ou aquele vaso rachado, e então ele vai adicionar água, ele vai adicionar argila, e ele começa partindo do zero, construir um outro vaso. Ele não perde. A intenção de Deus era mostrar para Jeremias que tudo aquilo que estava diante dos olhos dele era uma ilustração daquilo que era a nação de Israel e daquilo que é a vida do homem.
Porque entenda, o oleiro, ele olhava para o barro, para aquilo que todo mundo tinha o prazer de pisar, para aquilo que não tem valor algum, e na sua mente, ele já enxergava uma grande obra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, no verso 7, que do pó da terra, do barro, Deus formou o homem. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Onde é que nós entramos na história? Um dia Deus olhou para mim, um dia Deus olhou para você, e nos viu num lamaçal. Deus nos viu atolados na lama, no meio do pecado, da sujeira, do erro, da mentira, do adultério, do crime, da vida errada. Ninguém dava valor. Muitos tinham prazer de pisar em nós por causa das nossas imoralidades, por causa dos nossos declínios carnais, das nossas limitações físicas. Mas quando Deus olhou para nós, Ele enxergou um lindo vaso. E então, Ele nos tirou do meio daquele lamaçal e nos trouxe para a olaria. Entenda, é este o lugar que Deus nos molda. É aqui que Deus começa a trabalhar essa obra. É aqui que Deus começa a transformar a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Quando Deus, Ele nos tira do lamaçal e nos traz para a casa do oleiro, Ele percebe que em nós há muitas impurezas. O Salmo 119, no verso 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Todas as coisas são puras para os puros, diz Tito 1,15. Então é aqui que Deus começa a dar uma aparência a essa obra. É aqui que Deus pega o carnal e o transforma num ser espiritual. É aqui que Deus pega o louco e começa a moldá-lo, transformando num homem sábio. É aqui que Deus pega o perdido e começa a mudar os seus valores. É aqui que Deus pega aquele que tem um coração duro e começa a moldá-lo, tornando maleável e flexível. Então, quando Deus está mostrando aquela parábola para Jeremias, Deus está querendo mostrar que Ele é o oleiro. Eu quero que você vá comigo para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. Olha o que está escrito no versículo de número 8. Isaías 64, verso 8. Está escrito assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Diga glória a Deus. Ou seja, Deus é um oleiro. As coisas precisam acontecer segundo os seus moldes, segundo as suas vontades, segundo o seu querer. Nós, como barro, nós estamos nas mãos dele. E quando ele vai ao lamaçal e nos tira de lá, então com o trabalho precioso das suas mãos, a primeira etapa do processo é o quê? É nos purificar. Ele não vai tirar alguém do lamaçal para preparar um vaso cheio de impurezas, cheio de maldades, cheio de ambições carnais, cheio de ganâncias, de invejas e de ódios. Então, ele começa a purificar este barro com o poder da sua palavra, como Jesus diz em João capítulo 15,
Lá nos primeiros versículos, ele disse aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então aqui, ele nos ensina que o salário do pecado é a morte. Aqui ele nos ensina os perigos da avareza. Aqui ele nos ensina a fugir da aparência do mal, a resistir às provações, a resistir às tentações, a vencer os ataques dos inimigos, a nos relacionarmos como pessoas. E então nós entendemos que o final deste processo é algo lindo que o Senhor vai fazer lá na frente. Agora entenda, quando aquele oleiro, ele terminava de fazer a purificação daquele barro, então ele colocava aquele barro na roda, e era na roda que aquele barro ia ter a forma do vaso, e a roda é o tempo, porque nesse trabalho de purificação, de regeneração, de transformação, de novo nascimento, é necessário tempo. E uma das nossas maiores dificuldades como servos de Deus é suportar a prova, o teste chamado tempo. Como seria bom se Deus nos tirasse do lamaçal hoje e amanhã nós tivéssemos a forma de um lindo vaso. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. O barro precisa ser tratado, o barro precisa ser apertado, o barro precisa de água, precisa apertar, jogar de um lado para o outro. E às vezes nós não entendemos que no meio desse processo nós passamos por uns apertos. Sabe por quê? Porque o barro na mão do oleiro às vezes endurece. E quando o barro endurece, aquele oleiro adiciona água para que ele se torne mais maleável, mais flexível. E às vezes você não entende, mas Deus te aperta porque você endurece o seu coração. E aí você não sabe por quê. De uma hora para outra vem prova de um lado, vem prova do outro, as coisas se dificultam aqui, e aí aquilo que era fácil se torna difícil, o que era acessível se torna inacessível, aquilo que sobrava agora falta. E às vezes nós choramos e entramos em desespero. Entenda, até quando nós choramos é Deus trabalhando em nós, porque é exatamente a água que deixa o barro flexível, maleável. Às vezes você não entende, mas Deus te provoca a dor, porque Ele sabe que é nessa hora que você é sensível a ouvir a voz dEle. A Bíblia diz em Jó 5,18 que Deus faz a ferida e Deus sara. Aí Deus olha para o crente com o coração duro, Deus olha para o crente teimoso, Deus olha para aquele barro todo sujo, cheio de impureza, e Deus diz: não, mas esse cara está duro demais, tome água. De repente, ai meu Deus, eu não sei por que isso aconteceu, não está dando nada. Essa pessoa não entende, mas é Deus trabalhando. Porque se tem um período na vida do crente que ele é flexível, maleável, e que ele é fácil para receber a palavra de Deus, é quando ele está no deserto. É ou não é? Quando ele está sofrendo os apertos, é quando as coisas não estão indo bem. E entenda, o vaso no texto quebrou na mão do oleiro. E nós somos assim. Nós ficamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos na igreja, de repente, já sei tudo. Agora, ninguém me repreende mais. Conheço todos os capítulos, os versículos. Quer saber alguma coisa? Pergunta para mim. E aí parece que o processo inverte. Parece que quem manda agora é o barro. Parece que quem tem a soberania é o barro, e o oleiro é só um coadjuvante. Quando, no livro do profeta Isaías, eu quero fazer a leitura do texto com você, capítulo 45, esse era o problema de Israel. Quando as coisas estavam em paz, tranquilas, presta atenção nisso aqui, ó. Isso pode ser um alerta de Deus para você. Quando as coisas estavam tranquilas, quietas, em paz, aquele sossego, aquela calmaria, o povo se afastava de Deus. O povo virava as costas para Deus. Se você olhar para a sua história, desde o dia em que você conheceu o Evangelho até hoje, existiu períodos da sua vida em que você buscou a Deus com mais intensidade, com mais dedicação, com mais fervor. Que tempo foi esse? Um tempo de aflição.
Porque quando as coisas estavam boas, você ia viajar. Quando as coisas estavam quietas, quando os pastos estavam verdejantes, quando chegava o tempo da bonança, você não queria nem saber de igreja. Porque parece que agora, quem manda é o barro. Olha como é que Deus tratava um povo rebelde. Capítulo 45 de Isaías, versículo 9, está escrito assim: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E a mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos seus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Por que Deus estava dizendo isso? Porque para a nação, Deus estava demorando para agir. Porque para a nação, Deus estava com os seus ouvidos tapados, com as suas mãos encolhidas. A nação dizia: já me desamparou o Senhor se esqueceu de nós. Deus está dizendo: não, vocês são barro, o oleiro sou eu. Quem fez a terra fui eu, quem criou o homem fui eu. A nação questionava o agir de Deus. E infelizmente nós temos esse hábito. Parece que há maturidade, parece que há sabedoria, parece que há inteligência, quando na verdade a soberba, a arrogância. Nós aprendemos a determinar o que Deus vai fazer, a escolher o dia e a hora em que Deus vai operar, a maneira como Deus vai trabalhar. E é essa hora que está na hora do vaso ser quebrado. Porque parece que a criatura questiona o Criador. Parece que a obra formada está querendo dar ordens ao artífice. Se você ler capítulo 29, volte aí algumas páginas. Isaías capítulo de número 29, versículo de número 15. Está escrito assim. Vamos ver o 13 para entender melhor. Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, pois que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Deus está falando com o povo, presta atenção, que com os lábios louvava a Deus, que com os lábios expressavam a grandeza do Altíssimo, mas o coração estava distante de Deus. Exatamente o que acontecia nos tempos do profeta Jeremias, quando os profetas falavam falsamente, quando os sacerdotes aceitavam tudo, pois faziam vista grossa, e o povo se alegrava com aquilo que acontecia. Aquilo que parecia ser uma devoção, um culto racional, algo que agradava ao coração de Deus, na verdade era uma coisa terrível. Na verdade era uma coisa horrenda. E era esse o estado da nação de Israel nos dias do profeta Isaías. Porque eles aparentavam uma religiosidade, mas o coração deles estava longe de Deus. Olha o versículo de número 15. Está escrito assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor.
fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Ou seja, Deus está mostrando através do profeta que ele sabe de tudo que acontece na vida de todos. E nós não podemos esconder as coisas de Deus, porque foi Deus que nos fez. Deus, ele conhece o mais íntimo, o mais profundo e as intenções do nosso coração. E entenda, às vezes Deus, ele vai lá no lamaçal e aí ele tira de lá o homem, que foi feito do pó da terra. E aí Deus começa a limpar, tirar as impurezas, tirar aquilo que traz imundícia. Deus começa a trabalhar naquele barro. E aí aperta de um lado, aperta do outro, porque Deus enxerga uma obra maravilhosa lá na frente, porque tudo que Deus faz é bom, diz a palavra. Mas aí Deus percebe que quando aquele barro foi colocado na roda, e aí foi moldado, foi preparado, estava chegando no final daquela grande obra, aquele barro mudou o seu aspecto. Algumas impurezas começaram a aparecer. Algumas coisas ruins foram vistas ali. E às vezes adicionar água, às vezes apertar um pouco mais, já não resolve. E a solução é quebrar e começar a fazer de novo. A solução é colocar um fim naquela obra que se iniciou e começar novamente partindo do zero. E entenda, Deus trabalha assim. Olha o que Paulo escreveu na carta aos Romanos no capítulo 9. Romanos capítulo 9. Eu quero ler com você o versículo de número 20. Romanos capítulo 9, versículo de número 20. Está escrito assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? E o que é replicar? É responder com argumentos. Olha a pergunta de Paulo: você está pensando que você é quem para ficar questionando Deus? Para ficar perguntando a Ele o porquê disso, o porquê disso, o porquê daquilo e o porquê daquilo? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou seja, com o mesmo barro que se quebrou, Deus pode começar dali a fazer um vaso novo. E entenda, tudo isso que você ouviu até agora é para mostrar para você que o trabalho desta olaria é exatamente moldar o barro. E o oleiro não sou eu, o oleiro é Deus. Então você deve entender que os profetas que falavam falsamente, bem como os sacerdotes que toleravam todo tipo de imundícia, eles geraram no coração dos israelitas a sensação de aprovação, quando na verdade Deus fazia planos para quebrá-los. E todas as vezes que nós entramos na casa do oleiro, nós precisamos entender que nós estamos sendo moldados, tratados. Às vezes vem dores, às vezes vem angústias, às vezes vem aflições, às vezes vem apertos. Os choros muitas vezes é inevitável, mas é só um tratamento que nós estamos passando. É a sua maneira que Deus escolheu para nos tornar vasos de honra. É uma maneira que Deus escolheu de, através de nós, através do trabalho dele, Ele mostrar as grandezas das suas obras.
Deus, ele trabalha para fazer de nós vasos de honra. Eu quero que você avance um pouquinho para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Você quer ver Deus moldando Paulo? Vou te mostrar aqui, ó. Versículo de número 6, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha como é que Deus moldava Paulo. Você sabe que Paulo foi um homem escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. E para que Paulo não se exaltasse pelas excelências das revelações, Deus colocou um espinho na sua carne. Acredito que para segurar ele, para ele não achar que era tão bom quanto o oleiro, para que ele nunca esquecesse que ele é um vaso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nunca se esqueça, você é e sempre será um vaso na mão do oleiro. O poder da transformação, da regeneração, das grandes experiências, do conhecimento que adquirimos, da sabedoria que Ele nos dá, não é do homem, mas é de Deus. Para que o poder seja dele, o poder seja de Deus e não de nós. Agora, como é que Paulo era moldado? Olha o verso 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Como é que Deus moldava Paulo? Na tribulação. Como é que Deus moldava Paulo? Através das perseguições, através dos abatimentos. E era ali que Deus aperfeiçoava. Tanto que Paulo, como vaso, ele entendeu que tudo que acontecia na sua vida, quer seja coisas boas ou ruins, era só um tratamento de Deus para com ele. Porque em Romanos 8:28 ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ele entendeu. E a nossa vida é assim. Às vezes nós achamos que está tudo mil maravilha. Aí vem Deus e começa a fazer algumas coisinhas. Aí vem Deus e começa a mexer. Por isso que no verso de número 16, eu quero ler com você, está escrito assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Então Paulo, como um vaso na mão do oleiro, ele entendeu que tudo que acontecia na sua vida fazia parte de um propósito de Deus. Às vezes Deus nos coloca no estreito, num aperto, justamente para não nos dar a oportunidade de viver o dia do questionamento, achar que somos bons. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, eu quero ler isso com você também. 2 Timóteo capítulo 2, olha o que está escrito no verso de número 19. 2 Timóteo 2,19 está escrito assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas,
será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Diga glória a Deus. Quem é o vaso de honra? É aquele que é purificado, aquele que é limpo, aquele que foi tirado do lamaçal, foi tirado do barro, mas foi tratado por Deus. Ele não aceita viver como um ambicioso mundano, como um carnal do mundo secular. Ele foi lapidado, ele se apartou da iniquidade, ele anda com Deus, não se embaraça com os negócios dessa vida. E era exatamente isso que Deus estava querendo mostrar para Jeremias. Porque o povo havia corrompido a sua fé, o povo estava mergulhado na apostasia, na idolatria, no adultério, e Deus mostra para Jeremias, Jeremias, vai lá na casa do oleiro. E aí Jeremias enxerga todo aquele processo na preparação do vaso, e ele percebe que na mão do oleiro, o vaso quebrou. E Deus vai dizer para Jeremias, Jeremias, você viu o que aconteceu? Aquele vaso quebrou. E o oleiro, ao invés de desperdiçar a matéria-prima, ao invés de tratá-la como inútil, como algo sem valor, não. Ele trabalhou para restaurar aquilo que havia sido quebrado. Ele trabalhou para dar forma àquilo que havia destruído. E Jesus falou que ele veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. A intenção de Deus através de Jeremias era mostrar à nação que eles necessitavam de se arrepender das suas más obras. Volte lá para Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versículo 5. Está escrito assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como assim? Viveu a apostasia, se entregou à promiscuidade, à prostituição, à vaidade, à ganância, ao orgulho, à vaidade. Eu quebro e começo a fazer de novo. É assim que Deus trabalha. E a prova disso está no contexto. Olha o verso 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, você viu? O vaso quebrou. Mas ao invés do oleiro descartar a matéria, ele restaurou. Qual é a mensagem que Jeremias deve transmitir à nação? Vocês estão quebrados, vocês estão destruídos, vocês estão perdidos, mas eu quero restaurar a vida de vocês. Mas qual é a exigência? Se arrependam, mudem de conduta, abandonem a idolatria, fujam da aparência do mal. Essa é a exigência. Então escuta isso aqui. O profeta que fala da palavra de Deus, ele tem a missão de mostrar para os pecadores perdidos, destruídos, aos idólatras, aos imorais, aqueles que estão na apostasia, que Deus trabalha para restaurar o vaso quebrado, desde que haja arrependimento. Quando a nação ouviu Jeremias, a sua mensagem, você acha que eles se arrependeram? Não. E qual é a prova disso? A ocasião subsequente veio Nabucodonosor e destruiu Judá, Jerusalém,
levando a nação cativa à Babilônia, lugar onde eles vão ficar por 70 anos. E Deus levantou o profeta para quê? Para adverti-los, para mostrar que eles precisavam mudar. Então escute, para mim arrancar lágrimas dos seus olhos, para mim fazer você gostar de mim, para mim tornar o culto mais agradável, um ambiente mais amoroso, basta eu falar falsamente e começar a dizer: assim diz o Senhor, a vitória está chegando, a vitória já é sua. Basta eu começar a dizer: toma posse da bênção, hoje você está por baixo, mas amanhã você vai estar por cima. Basta eu começar aqui a falar frases de efeito, como 90% dos pregadores neopentecostais fazem. E as pessoas pulam, gritam, bate palma, dizem glória a Deus e aleluia, e vai todo mundo embora feliz, mas impuro, sujo, sem conversão, sem vida santa, sem intimidade com Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que você, assim como eu, é só um barro. Foi feito do pó da terra. E nós estamos nas mãos de Deus. E o que é que Deus quer? Nos moldar. Deus quer que nós tenhamos o formato das mãos dele. Ele é o artífice e nós o barro. E o que Deus quer é lá na frente ver um lindo vaso formado, esculpido, moldado. E olha que coisa linda. A importância do vaso se dá naquilo que está dentro dele. Você entende a beleza e a importância do vaso de acordo com o conteúdo que ele tem. Olha como é que Deus é lindo. Deus, ele fez um vaso, e depois que ele fez um vaso, ele vai lá, ele coloca o espírito dele dentro do homem. E o que faz você deixar de ser uma pessoa sem valor, o que faz você deixar de ser pisado pelos homens, o que faz você deixar de ser uma pessoa cheia de impurezas, é Deus moldando o seu caráter e colocando dentro de você o Espírito Santo. Para que você entenda que por mais que os anos se passem, você está nas mãos do seu Criador. Ou para ser vaso de honra, ou para ser vaso de desonra. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer para você: olha, eu estou te dando mais uma chance, mais uma oportunidade, mais uma ocasião. Eu quero te moldar. Está doendo, está difícil, está apertado. É só um tratamento. É só uma maneira de te trazer para perto. É só uma maneira de dizer para você que como barro você depende das minhas mãos. Talvez eu te trouxe aqui para dizer: olha, tudo isso que está acontecendo é para te preparar para aquilo que está por vir. E o que nós precisamos entender como servos é o seguinte: se nós somos o barro e ele é o oleiro, então não há o que temer, porque tudo está nas mãos de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que querem ser moldados por ele. Que querem ser. Às vezes você acha duro de se ouvir, às vezes você acha conflitante, mas é aí que Deus está te limpando. É aí que Deus está tirando as impurezas. Aí Deus vai fazer a roda girar, o tempo passa. E conforme o tempo vai passando, a grandiosa obra que Deus faz na vida do homem vai aparecendo. E é o Espírito Santo que guia. É o que Deus colocou dentro de nós que mostra a grandiosidade da obra de Deus. Entenda, Deus fez o vaso, colocou dentro dele algo de valor, não para a grandeza do homem, mas para a glória dele, para que o poder dele seja manifesto. Vamos todos ficar de pé, por favor.